Olá pessoal, boa noite. Vamos começar mais um Reflexões Psiquiátricas e hoje a gente vai falar sobre psicodélicos. Essa moda, esse modismo que virou uma panaceia para tudo, né? Vamos esperar o Dr. André Brooking Negrão ouvindo uma música lisérgica dos Beatles. Olha aí. Na verdade, quem está cantando é Dan Torres. Lucy in the Sky with Diamonds. Dá para ouvir? Essa é a música lisérgica dos Beatles. Doutor André chegou. Opa! Em sua homenagem. Valeu, Taki. Música muito boa. Não é? Não é uma música lisérgica? Não, tem tudo a ver com o que você vai falar agora? Espero que sim, e algo mais também. Não. Fica só na André, que legal a gente poder... Não é só na contracultura. Vamos lá. Vamos lá, escuta. Eu preciso... Tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. Tá. Antes de mais nada, eu queria apresentar a você o André Brooking Negrão, psiquiatra, é doutor em psiquiatria pela Faculdade de Medicina da USP, pesquisador com larga experiência no exterior e que está trabalhando, estudando bastante agora a questão dos psicodélicos. André, obrigado por ter topado, hein? Uma alegria a gente voltar a bater papo nessa situação. Com certeza, Taki. Eu agradeço o teu convite. É muito bom falar sobre esse assunto, assuntos que a gente acaba escolhendo mais tardiamente daqui, a gente sabe que vai se dedicar até o fim agora, né? Então, é um apreço diferente, né? André, você podia... Eu estou à disposição. Tá bom. Eu sempre começo pedindo para as pessoas contarem um pouquinho a sua trajetória. Eu queria que você falasse um pouquinho por que psiquiatria, como é que você chegou à psiquiatria. Eu sei que você tem uma estirpe nobre em casa, depois o que você fez. Contar um pouquinho da tua história até chegar aqui. A gente pode falar um pouquinho, depois a gente vai voltando, né? Porque eu tenho a impressão que a história pessoal vai se envolvendo com o objeto da arte da gente do trabalho, né? Bom, eu tenho 56 anos, 2 filhos lindos, me separei recentemente, mas está tudo bem, então essas coisas são tão tranquilas. O Taki falou da Chip Nome, meu pai é já falecido, mas ele se formou médico na Faculdade de Medicina e, diferentemente de médicos habituais na Faculdade de Medicina da USP, ele foi fazer pesquisa, né? Ele fez carreira universitária na USP, ele era professor titular de neurofisiologia. Então, um pouco não é só a medicina, mas eu tenho a impressão que essa área neuropsi sempre me envolveu. Ele era um grande humanista, quase um filósofo, então eu tenho a impressão que já daí começa muita influência. Mas pegando um pouco no gancho do Lucy in the Sky, tá, que meus pais moraram nos Estados Unidos de 67 a 71 e moraram num campus universitário em Nova York. Então eu tenho a impressão que eu de alguma maneira fui ungido assim, muito precocemente por talvez uma onda aí da contracultura, que era o auge da contracultura norte-americana. Mas enfim, fiz faculdade de medicina aqui, fiz a minha residência em psiquiatria, o Taki foi meu mentor por muito tempo, ainda de alguma maneira eu tenho ele como mentor durante a residência.
Eu acho que até porque meus pais tinham ficado fora do país, eu acho que eu tinha uma coisa meio de salmão, assim, alguma coisa de voltar às origens. Então eu fiz as provas para residência americana, queria fazer residência em psiquiatria lá também, eu já fazia aqui no Brasil, no Instituto de Psiquiatria. Mas acabei desistindo, fui aprovado numa universidade lá, mas a mim encantou. Conheci umas pessoas que gostaram de mim lá e eu fui convidado para ser médico assistente pesquisador no National Institute of Mental Health, o NIH, que é o local. Primeiro, é a agência que mais financia pesquisa em neurociência nos Estados Unidos, né? 90% das pesquisas americanas são feitas pelo NIH. E eles têm um hospital próprio de pesquisa, que chama Intramural Program, em Bethesda, Maryland. E eu passei 5 anos lá. E aí eu tive um outro mentor importantíssimo na minha vida, que chama-se Júlio Licínio. Júlio Licínio é uma pessoa fundamental na área de psiquiatria, como pesquisador. Ele é editor de 2 revistas que têm os maiores fatores de impacto. O fator de impacto é o jeito que a gente mede com visualizados são os artigos científicos, né? E ele é editor dessas 2 revistas. Então foi um convívio muito bom, né? Me tornei um pesquisador lá. Não tinha pretensões de ficar lá, voltei para o Brasil. É uma prática comum a gente ter um pé no consultório particular e um pé na academia. Então é o que eu tenho feito até agora. Fiz vários projetos de pesquisa, vamos dizer, paralelos, mas eu tenho a impressão que eu estava faltando um objeto de amor maior, que foi o encontro com a psicodelia. Você falou da medicina, tá? Aqui eu não tinha muita opção no 6º ano da medicina, que são 6 anos, eu não sabia se eu ia fazer psiquiatria, honestamente, né? Eu estava bem em dúvida, não é que é dúvida, eu não sabia mesmo o que fazer. Psiquiatria era uma coisa que passava pela minha cabeça. Meu pai conhecia muito bem o Valentim Gentil, né, que a gente conhece bem, que é o decano dos psiquiatras brasileiros. Eles eram professores já, colegas na Universidade de São Paulo. Eu fui conversar com o Valentim fez a minha cabeça, de alguma maneira, né? E, e aí me bandiei para psiquiatria, acho que, mas olhando em retrospectiva, eu tenho a impressão que pela minha formação humanista, viu, Taki? Eu tenho a impressão que dentro das áreas da medicina eu via que era onde eu podia exercer a técnica médica, o aprendizado médico de uma maneira mais próxima dos valores pessoais meus. E eu tenho a impressão que isso tem a ver com os psicodélicos também, viu? Porque eu tenho uma certa simpatia por contracultura, mas falando na década de 70, não? Então talvez a gente possa pular no assunto já psicodelia, Peraí, se você quiser, vamos mas... fazer o seguinte. Vamos fazer o Uhum. seguinte. Primeiro eu também vou te agradecer, porque para mim você sempre foi o Andrezinho. Agora você está com 56 anos, cara. Aqui, ó. O André me ajudou muito a fundar, tá hipster. O Uhum. Angulinha há É 30 anos verdade, é quase, verdade. né? Escuta, por que psicodélicos ou alucinógenos? É esse o nome, não é? Por que esse nome? É, o nome já mudou muito, né? E o nome alucinógenos não é bom, de alguma maneira, eu já digo por quê, e também é impreciso, né? É, falando um pouco de história de psiquiatria, o primeiro termo para essas substâncias que a gente já vai falar em detalhe eram psicomiméticos. O que é isso? Uhum. Acreditava-se que você não se sabia nada sobre transtornos mentais, sobre esquizofrenia, isso a gente está falando de final do século XIX, mesmo começo do século XX. Mas sabia-se que haviam substâncias que levavam a estados alterados de consciência, em que a consciência era mantida, assim, a gente chama vigília, a pessoa ela consegue responder o nome dela, o CPF dela, o time preferido, não há problema nessa área. Mas, em paralelo, ela passa a experimentar aspectos que a gente ouve ou a gente observa de pacientes, por exemplo, que têm um quadro alucinatório, delirante, ou de oscilação intensa, ou de paranoia ou de medo. Então, o que os psiquiatras, Fala no final do alucinatório. século... Fala o que é alucinatório, Alucinatório. porque muita gente não sabe. Então, o que é alucinatório, né? Alucinatório é eu ter uma expressão sensorial, seja auditiva, um som,
ou um cheiro, ou que algo que eu veja, que não é expressão na realidade. Então, um exemplo clássico é se eu vejo um elefante cor-de-rosa numa parede branca. Então, eu estou tendo o que a gente chama de alucinação verdadeira, né? É impreciso porque a maior parte dos alucinógenos que a gente fala mais hoje em dia, eles raramente apresentam verdadeiras como a psiquiatria define, né? A diferença mais comum, há uma ênfase em alterações visuais, por quê? Porque pessoas que tomam, por exemplo, LSD, que é a dietilamina do ácido lisérgico, ou o Daime, né, que tem um princípio ativo que chama de metiltriptamina, que é o que causa alterações da consciência no ayahuasca. Se você fechar os olhos, você aí tem visões que são visões clássicas, descritas e repetidas em diferentes culturas, né? Em geral, no começo da experiência são visões geométricas, muito rápidas, muito intensas e de caleidoscópio. Mas se você abre os olhos, você perde isso, tá? Então, não é que dizer que LSD não dá alucinação. Algumas pessoas relatam, mas a maior parte das pessoas que tiveram experiências com LSD não relataram alucinações verdadeiras, nem auditivas, nem visuais, né? Então, é um nome impreciso, tem caído como uso, né? Aí, e um outro aspecto que a gente obrigatoriamente tem que falar aqui é o aspecto da conotação moral. Os ditos alucinógenos tiveram na cultura americana, principalmente, mas como reflexo na nossa cultura e na cultura europeia. Eu estava relendo hoje, me preparando um pouco, né, porque eu estou sempre diante do meu tutor aqui, né, do meu supervisor, né, do TAC, mas as pessoas não têm ideia disso, mas 40 mil pessoas usaram a LSD em estudos clínicos na década de 60 e 70 nos Estados Unidos. As pessoas não sabem disso. Foram feitos 1.000 artigos de publicação científica, não são só relatos, né? Então, aquilo que eu estava falando anteriormente, né, a psiquiatria, os neurocientistas viam como uma grande possibilidade, de um lado, o uso dessas substâncias para se aproximar do entendimento, seja pessoal, seja filosófico, existencial, seja bioquímico, do que é. Estou carregando aqui o meu celular. Estou te ouvindo. Tô te ouvindo. E uma outra coisa que surgiu também na década de 70, e isso a gente vai entrando um pouco mais na intimidade dos psicodélicos, que é terapeutas que passaram a ver o potencial do uso de psicodélicos durante a sessão com seus pacientes, né? Isso foi o caso do Timothy Leary, não foi? Que depois foi expulso da universidade. Então, então aí a gente já vai avançando o filme, né? Isso é mais pro começo da década de 70. É importante que as pessoas saibam que em 73 foram banidas essas substâncias nos Estados Unidos, né? Quando o governo americano bane essas substâncias, ele diz: essas substâncias podem criar dependência química e não tem utilidade alguma para o ser humano no contexto médico ou que seja. E são duas inverdades, não são nem verdades parciais, né? Então, isso foi um momento que chama contracultura, né? O Nixon declara guerra às drogas, enfim. A gente pode até entrar em pormenor aqui, mas não é bem o caso. Então, o que aconteceu na prática? Todas as pesquisas ou pessoas que estavam vendo essas substâncias como potencial de uso ou na ciência ou como recurso terapêutico tiveram de parar, né? Não tinha mais financiamento e você ia preso. O Schedule 1 é um felony nos Estados Unidos. Você vai, código penal, né? Não tem apelação, né? Então, isso meio que acabou com a pesquisa formal e o uso formal. É claro que a gente fala com psicodélicos no underground, né? A gente pode até, tem todo um capítulo aí que a gente pode entrar em pormenor. O fato é que alguns acontecimentos fizeram o que a gente chama hoje em dia do renascimento das substâncias psicodélicas, né?
Talvez um pouco, por que psicodélico, né? Esse é um termo cunhado por um psiquiatra inglês que morava no Canadá e um sujeito que muita gente vai ter passado por ele, que era o Aldous Huxley. O Huxley, que escreveu o Admirável Mundo Novo e depois escreveu o Soma, né? E muito As portas da percepção, né? As Portas da Percepção do livro, mas as ficções dele foram escritas muito antes dele ter a primeira experiência psicodélica na vida dele. Ele foi experimentar psicodélicos aos 60 anos de idade. As pessoas, é interessante que às vezes as pessoas se assustam ou não, ficam surpresas de ouvir isso, né? Porque todo o roteiro, toda o enredo do Admirável Mundo Novo versa sobre substâncias alteradoras de consciência e de comportamento, né? Então ele tinha uma correspondência com Osmond e ele mandou uma carta para o Osmond: olha, eu acho que chegou na hora na minha vida, eu quero tomar algum alucinógeno, era o nome na época. E eles mantêm correspondência, o Osmond vai até a Califórnia, onde o Huxley morava, e dá mescalina para ele, né? Então, mescalina é um alcaloide, é uma substância extraída do cactus, do peiote. E já, isso é centenário, na verdade a gente começa a ter estudos arqueológicos que a coisa é milenar. Então, as civilizações incas ou ameríndias já tinham conhecimento de substâncias que expandem a consciência ou alteram a consciência e usadas isso num contexto ritualístico. E ele vai lá, toma e ele descreve, né, que você estava citando, está aqui nas Portas da Percepção, as experiências pessoais dele, né? Ele pede para a esposa dele não tomar e ficar cuidando dele enquanto ele está, vamos dizer assim, tendo a viagem dele, né? E ele descreve em muitos detalhes, né, a experiência. E eles cunham o termo psicodélicos, né? Eles achavam que o termo psicomimético, alucinógeno, não era apropriado. E eles falam, olha, há uma ampliação, uma expansão do estado da consciência. Então, eles usam o termo psico de mente e délicos de se apresentar ou se fazer Uhum. presente, né? Então, mas essa era a noção deles. Eles queriam realmente, eles queriam enfatizar o aspecto que você, na maior parte da tua vida, vai por uma necessidade cultural, biológica e social, restringindo muitas possibilidades e percepções do teu universo interno e externo. E não é só quando você tem contato com essas substâncias, mas as substâncias ampliam coisas que você não concatenava, ouvia ou enxergava, e elas passam a ficar manifestas para você sobre a influência. Isso pode ser atingido em outros estados de alteração de consciência, né? Vamos falar sempre que a gente não vai fazer uma apologia, porque tem esse lado e tem riscos, né? Não é fogo, né? Eu falo com muito entusiasmo, mas assim, eu não sou um fanático, né? Assim, nenhum fundamentalista, né? Até porque meu papel, eu acho que a gente pode falar disso mais adiante, é trazer para a academia, né? Um formato de testar isso nos moldes onde a ciência se faz, né? Dentro da universidade, aqui na USP, que é, por exemplo, quando a gente fala em estudos, ensaios clínicos duplo cego controlado, o que a gente, talvez as pessoas leigas e não tão leigas, entraram em contato com a pandemia, né? Todo mundo começou a falar de estudo cego, Uhum. duplo cego, falar de placebo, já saiu o resultado, abriram o estudo, já tem diferença entre o placebo e a vacina. A mesma coisa aqui vai se dar aqui. Então, já há estudos, tá? Que são estudos bonitos, né? Saindo em órgãos de divulgação, né? A gente chama as revistas científicas, né? São as mídias dos cientistas, e mídias que têm muita expressão, né? Como um jornal americano que chama New England Journal of Medicine, né? E ela tem um artigo recente, são 3 semanas atrás, um estudo duplo cego controlado, ou seja, eles para pessoas que tinham depressão. Eles dividem em dois grupos, isso é ao acaso, aleatório, né? E aí um grupo recebe esse citalopram, que é um remédio clássico que é usado em psiquiatria, né? Um antidepressivo bastante convencional, vamos dizer assim, e recebem psilocibina, que é mais um dos representantes, vamos dizer, dessa linhagem de substâncias que a gente chama de psicodélicos, né? Ela é uma extraída de um cogumelo, um psilocibes, e já é feita sinteticamente, hoje em dia.
E deu pau a pau, viu, tá? Que deu, as pessoas melhoraram igualmente. Do escitalopram, que é um remédio convencional que a gente prescreve e compra em farmácia, e a psilocibina, né? André, Então, desculpe, te sim. interrompi. Eu queria que você me É, interrompesse mais, senão eu fico com esse tá, entusiasmo e, tá bom, eu vou ninguém faz direcionar a então. crítica, né, aqui. Tá, eu vou direcionar então um pouquinho. Uhum. Acho que quando você fala de psicodélicos, você devia dizer quais são as drogas que fazem parte desse grupo de psicodélicos. Do que nós estamos falando? Né? E segundo, eu Isso. coloquei aí um postzinho dizendo o seguinte: estou cansado de ver gente que não fez nenhum tratamento para depressão, nenhum tratamento convencional, chegar no consultório e dizer assim: posso usar LSD? Posso usar ayahuasca? Posso usar. Quer dizer, não está virando uma moda muito grande antes da gente usar o conhecido, os caras já estão botando a carroça na frente dos bois. Tem trabalho para isso? Já fiz várias perguntas numa só, né? Não, tá ótimo, tá aqui. Eu estou mais ou menos acompanhando os comentários, mas é, Depois você fala de eu, expansão de consciência. tá legal. Primeiro fala quais são as drogas e Sim, sim, e a vamos lá. crítica do uso, uma panaceia, né, que é o termo É, correto, né? É, eu fui falando aos poucos aí, né? Eu nomeei, né, a mescalina, que é derivada do peiote. Eu nomeei o LSD, né, que é que é uma substância natural, né? Ele é um contaminante de centeio, né? Tem um fungo que cresce é. no centeio Então, as observações de alterações de estado de consciência vieram antes de 1943, quando Hoffman, que é Hoffman. um, um farmacêutico, aí ele sintetiza o LSD, né? E aí tem uma história divertida, a gente pode voltar nas histórias mais anedóticas Uhum. mais adiante. Então, mescalina, LSD, tem a psilocibina e tem o DMT, que é dimetiltriptamina, que é o componente que existe no daime, no santo daime, que é uma decocção que é usada em rituais é, de igrejas xamânicas aqui no Brasil. Então, Isso é o ayahuasca, né? esse Esse é é o o ayahuasca. ayahuasca. Então, esse é o Tá. quarteto de substâncias, vamos dizer, clássicas, a gente chama psicodélicos clássicos, né? Tem alguns que são próximos a eles, como o MDMA, que é conhecido na rua como êxtase, né? A ibogaína, né? Eu já falo um pouquinho mais dela, e Isso. a ketamina, né? Que é o conhecido na rua como K, Slow K, K, mas ela também tem propriedades de expansora da consciência. Bom, O vamos Angel falar. Dust, o PCP é dele, né? O PCP, o Angel Dust, é derivado Não, da ele é ketamina? anfetamina pura, não, Ah, é? ele não entra na turminha dos atuais psicodélicos, né? Tá. É, é verdade, né? Vamos voltar a esse estudo que eu falei, né? Porque eu acho que as pessoas podem fazer o que lhes vier a veleta dentro de num regime moral, ético, pessoal, né? A minha postura, mas assim, se eu procuro um profissional, né, ou vou perguntar para um profissional ou para o saber estabelecido o que eu devo fazer, por exemplo, se eu tenho um quadro depressivo, né, não se indica hoje de modo algum começar um tratamento com quadro depressivo usando um psicodélico. Só para as pessoas saberem, esses estudos que eu citei, né, no New England Journal of Medicine, que é uma revista de grandíssimo impacto, né? Toda hora que saía algo sobre o Covid na revista lá, todos os órgãos todos os agências de informação, de jornalismo iam lá para saber o que o New England estava publicando. Eles só pegam pessoas que têm depressão refratária, né? Pessoas que não responderam ao tratamento convencional por mais de 2 instâncias, são essas as pessoas que são levadas a participar como voluntárias desses estudos. Então, qualquer fala no dizer que isso é um tratamento hoje em dia não é verdadeiro, né? Ela vai ter que correr se pôr à prova dos testes, né? É importante dizer, tá, que já no Brasil foi feito o primeiro estudo com ayahuasca para depressão refratária.
Isso foi publicado no ano passado, numa revista também importante, né? Chama Psychological Medicine. São Uhum. pesquisadores da Universidade do Rio Grande do Norte. Eles pegaram pessoas com depressão É. refratária. Um grupo tomou placebo, um grupo tomou o DAIM, o próprio chá, a decocção. E, interessantemente, as pessoas já no primeiro e segundo dia já viam melhoras dos sintomas depressivos. E nesse estudo, o chá, né, ou o DAIM, ou ayahuasca, são vários termos, foi melhor que o placebo, né? É um estudo A gente pequeno. já. Desculpe. Uhum. Pode terminar, É um depois eu estudo pergunto. pequeno, 9 pessoas. Eu só dou um exemplo, por exemplo, a sertralina. Muita gente acho que já tomou, conhece ou quer. A sertralina, há 10 anos atrás, já tinha 200 estudos comprovando a eficácia dela. Então, tem um longo caminho que a gente também não sabe se vai ser, se um dia vai ter nas prateleiras ou de alguma maneira vai ser acessível às pessoas o uso dessas substâncias, tal como os remédios psiquiátricos são convencionalmente usados, né? Então, Tá. tem muito chão aí. Então, o que a gente pode dizer é que existem alguns estudos, mas isso não torna este tratamento padronizado já para os diferentes transtornos psiquiátricos que a gente tem. Não, de maneira alguma, né? Eu dei um exemplo, né? Só a sertralina tinha mais de 200, 300 estudos duplos cegos, controlados, avaliando a eficácia dela. Então, tem muito chão ainda para essas substâncias psicodélicas virarem, vamos dizer, algo que é sancionado pela ciência, pela medicina, pelas pessoas. É, Agora, é uma sociedade nossa muito rápida, né? E muito cheia de informação. Porque as pessoas sabem também que, vamos falar de depressão, é, há uma porcentagem que não é pequena das pessoas que sofrem por depressão e não tem melhora nos tratamentos convencionais, né? E há um esgotamento, de certa maneira, né? Acho que isso não sou eu que estou dizendo, isso já está também estabelecido, é, de remédios novos, ou remédios breakthrough, né, discoveries, que a gente fala, coisas muito inovadoras, né? Do ponto de vista, a gente está falando de remédios, mas também de abordagens que a gente chama psicossociais, né? Há outras maneiras de se tratar, por exemplo, depressão. E esse Porque renascimento dos psicodélicos vem nesse sentido, né? Pô, vamos olhar o que existe e que, de alguma maneira, houve uma pressão moral e social para que não se usassem essas substâncias e vamos ver, vamos pôr de novo elas nas prateleiras das possibilidades e fazer uma avaliação crítica se elas podem ser úteis ou não para as pessoas que sofrem de algum problema do mental. tá, tem duas perguntas. A doutora Daniela, de alguma maneira, abarca o que a outra pergunta diz, mas ela diz assim: e se você tiver um gene para um transtorno psiquiátrico e isso levar ao desencadeamento do transtorno psiquiátrico? A Cláudia, que é fonoaudióloga, diz o seguinte: eu tenho visto um monte de gente propagando o tratamento com LSD. Acontece que ela tem um familiar de 27 anos com um diagnóstico de esquizofrenia após o uso de LSD. E aí ela diz assim, bom, mas as pessoas estão falando que faz bem, isso é muito estranho, porque tem quadros psicóticos desencadeados por LSD ou por outras drogas, não tem? É, tá, tem sim. Então, a primeira pergunta é uma pergunta mais de ordem genética, né? Me parece. É, e coincidência ou não, não sei se a pessoa me googou, ou não, mas meu doutorado Sim. é em genética, né, de transtornos mentais. Bem, enfim, a gente não pode falar de um gene para o transtorno mental, né? A gente fala em poligenes, né? E mesmo os genes que estão sendo identificados, que de alguma maneira andam junto, né? A gente fala associação, andam junto com o fato de eu ter um quadro depressivo e eu ter aquele gene, ele é uma andorinha, vai, ele não faz verão. Então ele precisa de um conjunto de andorinhas, um conjunto de vários outros genes com alterações para que se construa uma relação de causalidade que diga esse conjunto de genes leva a esse transtorno mental. A gente está muito longe de saber disso hoje em dia, tá? Então, tentando responder essa pergunta mais de ordem genética e a causalidade dela para transtornos mentais.
O que se tem, acho que as pessoas fazem, às vezes ficam confusas também, é que a gente fala de herdabilidade, né? Que seria o quanto, para eu ter uma doença mental, o quanto eu preciso ter herdado isso. Então, isso varia entre 30% até 70% no caso de dependência de crack e cocaína, que é uma área que é onde eu transito. É, Só que não se sabe ainda as pequenas porções do genoma humano, qual é a combinação desses genes, e na verdade não são só genes, que explicam essa herdabilidade. Então, isso que confunde as pessoas às vezes. Pô, mas não é 50%, então é genético, né? Não, isso é o que é transmitido. Não se sabe, essa é a procura do ouro dentro da genética em transtornos mentais e na medicina como um todo, é onde estão esses pequenos fragmentos. Tá? É, a outra pergunta, desculpe, tá? Que era sobre. Do desencadeamento, a Uhum. Cláudia, fonoaudióloga, tem um parente próximo Isso é que, super após sério. uso de LSD, hoje tem um Isso é diagnóstico de super sério. esquizofrenia. Isso é super sério. Lembra que eu estava falando dos psicomiméticos, né? Tem um psiquiatra que é quase que um papa dentro da psiquiatria que chama Kraepelin. Ele fez vários estudos dentro dessa linha psicomimética, né? É uma referência assim para qualquer aluno de psicologia, psiquiatria, ele tem que passar pelo Kraepelin. E ele dava para os alunos dele, para ele mesmo. Ele não tinha muita coisa, né? Ele estava no comecinho do século, então ele, no máximo, usou muito haxixe, né? Nicotina, café, ele ia pegando, ia alterando e ia dando para os alunos e para ele mesmo, né? É, uma coisa que ficou claro quando chegou o LSD e foi usado nas academias, nas faculdades de medicina, isso na década de 50, 60 e terminou em 70 nos Estados Unidos, piorava muito o quadro de quem tinha esquizofrenia, algum quadro de delírio, né, de um delírio persecutório, né, uma crença inabalável que alguém está me perseguindo ou quer me fazer mal. Então, isso claramente. Tanto é que os estudos sérios hoje em dia, os duplos cegos que saem no New England, que saem no Nature Medicine, que é outra revista importante que já publicou estudos de psicodélicos, todos eles excluem na entrada do estudo se você tem transtorno bipolar, se você tem esquizofrenia, se você tem algum transtorno psicótico e se você tem familiares de primeiro grau, talvez a gente possa fazer um link com a pergunta anterior, familiares de primeiro grau que têm um transtorno bipolar, esquizofrenia e psicose. Então, por Tá? quê? Porque se sabe, né? E essas pessoas sabem também que estão fazendo esses estudos que há muitos holofotes em cima delas. Então, essas pessoas, vamos dizer, eu diria as pessoas sérias, estão muito cuidadosas. A gente tem uma crença, né? Não delirante, mas a gente tem uma fé muito grande no potencial dessas substâncias. Ah, mas a gente não pode fazer aventura e muito mais quando já tem indícios que isso pode causar mal para as pessoas. Você citou o nosso grande chefe eterno, professor Valentim. Ele gosta de citar aquele trabalho na Austrália e na Nova Zelândia, não é com psicodélico, é com maconha, nós não vamos falar aqui, que os caras antes dos 17 anos, e dependendo da frequência, lembra, o cara usava uma vez por semana, usava várias vezes por semana, Uhum. mas antes dos 17 anos, quando você tem o neurodesenvolvimento, os caras que usavam com uma determinada frequência, você tem uma relação direta com quadros psiquiátricos futuros. Então, o que a gente está falando não é de uso recreativo, nós estamos falando de doses, deve ser dose diferente, inclusive, não é? E sob Isso é condições muito bom, controladas. obrigado, Taki. A gente acaba estando nesse universo e esquece de falar do dia a dia, né? Do como se dá. É, isso é um divisor de águas dentro de como se propõe o uso de psicodélicos para alívio de sintomas em transtornos mentais. Não é uso diário, né? Por exemplo, esse estudo no Rio Grande do Norte, as pessoas tomaram uma dose do chá, né? Então, e essa dose leva a melhoras que se sustentam depois de 2 a 4 semanas. Isso não é tanta novidade, talvez é importante atualizar as pessoas. Por exemplo, a ketamina, que já está regulamentado o uso dela, ela é usada como anestésico aqui no Brasil, em vários países ela é aprovada para uso, tem um uso que a gente chama de off-label,
Mas ela é usada nesses moldes também. A pessoa tem um quadro depressivo grave, não se deu bem com medicamentos outros ou terapias. Ela toma uma vez por semana, né? Ela tem que ir ao hospital, é uma medicação que é dada ou na veia ou no subcutâneo, né, debaixo da pele. É o que tem agora é esquetamina, que é dada nasal, uma vez por Isso é semana. muito interessante porque tem um ponto aí. Mas é uma aplicação, não é diária, é um uso uma vez por semana e vai se passando, tá? Eu tenho a impressão que tem um capítulo que está faltando aqui, tá? Que talvez seja, para mim, na verdade, o que me atraiu mais dentro da possibilidade de psicodélicos em transtornos mentais. Acho que as pessoas já estão acostumadas, assim, né? Ver que, eu vou no meu psiquiatra, no meu psica, como é que elas denominam a nossa tribo, mas vou no meu terapeuta. Parece que esses dois profissionais muitas vezes não se conversam, nem se conhecem. Uhum. E estão falando do mesmo indivíduo, né? E vai caber a essa pessoa pôr tudo isso em ordem, né? E, além de tudo, eventualmente tomar diariamente um medicamento. A abordagem dos psicodélicos, ela sempre é assistida por psicoterapia. Então, é uma psicoterapia assistida por psilocibina, psicoterapia assistida por DMT, é uma psicoterapia assistida por Assistida, ketamina, assistida quer dizer acompanhada, feita acompanhada junto, é isso? por. Tá. Feita junto. Então, a gente aí precisa falar um pouquinho mais da intimidade dos psicodélicos, né? O que eles fazem. Então, eles não dão alucinações verdadeiras, né? Em geral, com o olho fechado. E eles dão um outro aspecto que é muito comum a essas substâncias todas, que é uma sensação de integração e de proximidade consigo mesmo e com o outro e com o universo muito grande, né? Então, isso é muito visto, né, no LSD, no MDMA, né, o êxtase é a droga popularmente ou recreativamente ela é usada até porque ela faz as pessoas se abraçarem, faz as pessoas se aproximarem, né? Hum. O Melhora a pessoal da década... empatia, né? Aumenta a Isso, empatia. é o termo que a gente usa, são empatogênicos, né? O Uhum. pessoal que não era da academia, que eram os terapeutas da década de 70 descobriu? Que isso facilitava o contato com assuntos, vamos dizer, complicados, espinhosos, duros e sofridos no curso de uma sessão de psicoterapia, né? Uhum. Oi, você está me ouvindo? Pensaram, poxa vida, por que a gente não sugere isso para os nossos clientes? E será que isso não pode dinamizar, acelerar, facilitar, muitas vezes, terapias que são muito longas ou sofridas? Então, esse é o aspecto que, para mim, me atraiu mais. E que a gente vive, às vezes, uma dicotomia, né, esquizofrênica, tá? Que, né, nós, psiquiatras, que acho que a gente tem um apreço e um cuidado maior pelos pacientes, que a gente se divide muitas vezes em ser o conselheiro, o terapeuta, o médico e aquele que vai prescrever, né? E, para É, mim, pareceu muito bonito essa possibilidade da integração desses dois aspectos, assim, né? Fora o que isso é, pode acelerar o curso da melhora das pessoas. Essa pelo menos é o aceno que a psicoterapia assistida por psicodélicos é o sinal que ela passa para os profissionais da área de saúde. André, tanto depois a gente vai falar de estresse pós-traumático, que tem alguns estudos, né? Mas a Fê Papa Campos está dizendo o seguinte: eu entendo a preocupação dela como profissional de saúde mental. Ela está dizendo assim: é que você é um grande pesquisador, um grande entusiasta, como pesquisador e como clínico. Mas o que a gente está vendo é assim: tem um monte de gente levantando a bandeira de que vamos usar, vamos fazer. Então, o que ela está dizendo assim, doutor André, tem comprovação científica suficiente para os terapeutas saírem usando? Eu acho meio temerário, ela está dizendo. Não, então, se você pedir que isso seja há um referendo das sociedades médicas ou psicológicas, não há, não há, tá? Nem aqui nem nos Estados Unidos. De legalização, e historicamente isso é interessante, né? Os movimentos de uso medicinal
da maconha e depois os estudos de ketamina são anteriores a, vamos dizer, esse renascimento dos psicodélicos e, de certa maneira, eles ajudaram a voltar a pôr na prateleira essas substâncias como possibilidades de recursos no tratamento, né? Mas não há, ninguém não tem uma chancela disso que pode usar hoje em dia, né? Os Mas, estudos André, estão bem avançados. Uhum. deixa eu ser chato. Uhum. A gente não pode passar a impressão que isso ainda não pode ser usado porque o establishment é contra. Eu acho que a gente ainda não tem um número de evidências científicas, nem de tempo de uso, prognóstico, quanto tempo dura melhor. Etc. A gente ainda não tem todos esses dados, tem? Não, a gente tem um entusiasmo muito grande. Aí eu acho que a gente tem uma coisa muito humana, né, que é a panaceia, né? Acho que a gente viveu isso nesses últimos 16 meses no mundo inteiro, né? Quer dizer, dá um desespero, sai tomando isso e aquilo sem comprovação científica. Acho que eu estou querendo evitar falar nomes, mas a gente pode falar de cloroquina, a gente pode falar de ivermectina, e que polarizou sociedades, não foi só a sociedade brasileira, acho que até não é um exemplo extremo do que foi isso, mas as pessoas ficam desesperadas, né? E assim que aparece algo que pode ser promissor ou salvador, vá-se a isso sem a devida crítica, né? Que acho que foi o grande erro das decisões do governo brasileiro. Então, a mesma crítica vale aqui para os psicodélicos, né? Então, é, o que as pessoas fazem no foro pessoal delas, da casa delas, eu, de novo, acho que é um direito delas. O psicodélico é um pouco mais complicado nessa área, eu já vou falar por quê, tá? Mas a gente que é médico, a gente que é cientista, a gente não pode endossar isso, a gente precisa orientar claramente. Acho que essa iniciativa tua é ótima nesse sentido, né? De salientar isso. Por que é delicado? Porque várias dessas substâncias, e a mesma argumentação pode ser feita para a maconha, né? Várias dessas substâncias têm sido usadas há centenas ou milhares de anos, né? Por culturas milenares que a gente admira muito, né? A gente gosta de ir lá em Bogotá ver o Museu do Ouro, né? Uhum. E que é lindo aquilo, mas, pô, eles usavam uma mescalina e um ayahuasca forte ali, viu? Tem estudos bonitos, arqueológicos, que estão datando de 2.000 a 3.000 anos atrás, lá na bacia amazônica, de usos ritualísticos de ayahuasca já. Tá? Mas Ayahuasca, aí não é uso ritualístico, quer dizer, você usa isso. durante o ritual, você não sai usando segunda, terça, quarta, toma café da manhã na quarta-feira com psilocibina, não é assim também, né? É, a gente precisa ver se os nossos rituais, né, e a gente pode chamar de rituais. Ah, você tomou o seu Prozac, sua sertralina, seu estalopram hoje? Não esqueceu não, né? Ó, vai sair de férias, leva o Lexotan e o Rivotril, pelo amor de Deus, não vai Peraí, esquecer. agora eu vou pegar no seu pé. Pega. A fluoxetina tem quase 50 anos de uso. Então, você sabe o que vai acontecer daqui a 10, daqui a 20, daqui a 30. Ela é uma droga conhecida em todos os efeitos colaterais, efeitos durante a gravidez. Essas drogas a gente ainda não tem esse follow-up nelas, né? É. Mas eu vou aproveitar e perguntar o que o outro colega está dizendo assim, ó. Tenho escutado no meu consultório pessoas em uso de florais de ayahuasca ou microdoses de psilocibina. Então, se vira com barulho desse. Então vamos lá. Tem tanta moda aparecendo, as pessoas fazem, enfim, o que querem, né? Vamos lá. Microdose, assunto microdose. Isso começa a acontecer no Vale do Silício, né? Isso 20 anos atrás. O pessoal que já fazia experiências psicodélicas, o pessoal que eu estou dizendo são esses caras que vão fazer as startups, vão ficar milionários em 2, 3 meses e vão se aposentar com menos de 40 anos de idade. Esse pessoal inventou ou começou a se criar um disque que se você tomasse microdoses ficou definido hoje em dia como 1/10 ou 1/20 de uma dose plena, né? Seja de LSD, seja da psilocibina, que isso tomado diariamente ou por vários dias seguidos aumentaria a produtividade e a criatividade.
Então, essa cultura underground espalhou. Então, as pessoas aqui no Brasil, você não tem LSD com tanta disponibilidade assim, não tem tantos vales do silício aqui, infelizmente. Então, tem ayahuasca, então as pessoas tomam microdoses de ayahuasca, as pessoas tomam microdoses de bogaína, né? E aí, isso vem do Brasil também, né? O sincretismo que a gente faz, né? As apropriações de culturas que vão aparecendo. Então, se você tem ayahuasca aqui, e se tem florais, né? Uma coisa mais antiga, por que não mistura um pouco da decocção e faz o floral e daí vai em diante? Né? Deixa eu falar um pouquinho de ritual de ayahuasca, tá? Porque eu acho que é interessante. Tá. Começar a Só falar de vou, uma só coisa vou, histórica. só vou falar uma coisa. Eu acho que é legal a gente também alertar as pessoas que não é assim, eu vou tomar o remédio do meu psiquiatra e junto, afinal, é natural, é floral, eu vou tomar isso. Só lembrar que há um tempo atrás a moda era erva de São João, e os caras tomavam erva de São João, diminuía o efeito de antidepressivo, dava rejeição imunológica em transplante. Então essas drogas atuam no cérebro, não é na alma. Quer dizer, elas vão começar a interagir com outros remédios que você toma, não é isso? Sim. Então, vamos lá. É, Já está acontecendo, né? Tem um uso assim, boca a boca, as pessoas estão fazendo. Você vai em fóruns de internet, tem pessoas que dão receitas assim, pessoas leigas que vão dizendo como é que elas fazem, como se fosse uma receita caseira. Então, não dá. Por exemplo, a ayahuasca. Por que eu falo mais do ayahuasca? Porque a ayahuasca é muito fácil de encontrar ayahuasca aqui no Brasil, até porque a gente tem uma cultura índia. O que aconteceu com a ayahuasca? Foi uma proximidade no começo do século passado, 1920, depois do boom da borracha, né? Foi uma proximidade entre pessoas que ficaram desempregadas e aí toda uma miséria humana por conta do fim do boom da borracha na Amazônia, com o xamanismo local. Então, foram se fazendo igrejas de recuperação, vamos dizer, pessoal, existencial, muitos alcoólatras ali, de recuperação dessas pessoas. Então, há um sincretismo entre a Igreja Católica, o catolicismo, os valores cristãos e os saberes, vamos dizer assim, de plantas ditas professoras, né? E no caso, a ayahuasca, que é uma decocção de duas plantas. A gente pode até entrar num pormenor que é bonito isso, até do ponto de vista Fala. farmacológico, tá? Mas só para dizer isso, então, e as pessoas precisam saber, as igrejas de Daime no Brasil são legais, tá na Constituição brasileira que elas podem operar, elas podem fazer consagrações usando uma substância, tal como a gente tem na missa católica, uma consagração. A importância para o cristão, para o católico, é a consagração, né? A transformação do corpo e do sangue do Cristo. Só que a consagração é feita com uma substância. Então, acredita-se que há uma incorporação ou há alguma proximidade com a deidade aí através do uso da substância. Isso é sancionado, né? Mas só dentro de um contexto ritualístico. E voltando àquilo que você estava dizendo, mas é um ritual. Aí sim, os rituais das igrejas de Daime, da Barquinha, da União Vegetal, que são as igrejas mais proeminentes no Brasil, são feitos a cada 15 dias, não é um vale tudo, tem começo, meio e fim, ela é regimental, ela tem oratório, ela tem hinos, ela tem partes, não fica à disposição a uma pessoa que proficia a cerimônia e ela que decide quanto você vai tomar ou não vai tomar. Se você está lá numa coisa recreativa, você está fora do contexto ali. Uhum. Né? O que Pessoal, é então interessante? não é fazer aquelas coisas que o guru do momento convida uns caras para passar um fim de semana, sábado e domingo, fazendo psicoterapia, uma coisa, e aí todo mundo toma ayahuasca no final de semana como se isso fosse uma coisa terapêutica, né? Não é para ficar É, fazendo essas palhaçadas, né? isso não está correto, aí voltando também à tua pergunta, né? Porque há um princípio ativo ali na ayahuasca, né? Que é o DMT, né?
E ele age cutucando, né? A gente fala agonista, né? Ele fala estimulando um receptor que é o receptor de serotonina, né? Tem um subtipo de receptor que ele atinge, e parece que isso que dá alguma das propriedades de expansão da consciência. Só que se você toma, vamos dizer, excesso de produção de serotonina, isso é uma coisa clássica que a gente conhece na medicina, que é a síndrome serotoninérgica. Se você está Uhum. tomando um antidepressivo e toma o DMT junto, você está pondo você em risco de ter essa síndrome serotoninérgica. Então, no mínimo, essas pessoas que se dispõem a fazer esse ritual ou coisa que vale, tem que alertar quem está participando. Tá? Só para você ter uma ideia, para você tomar Daime ou ayahuasca, né, na igreja do Daime, você tem que assinar um termo que você está ingressando na igreja, porque você está consentindo que você vai tomar uma substância, e eles fazem uma espécie de avaliação para você, uma anamnese. Se você está tomando remédio, essas coisas, nas igrejas bem constituídas, não vai, entendeu? Não, você está em risco. Tá? Então, não é que eu estou dizendo que tem jeito, é ok fazer esses retiros que chama, né? Esses retiros com É. algum neo-xamã, ou xamã, ou um guru, ou neo-guru, e tomar ayahuasca. Tá errado, né? Não é para tomar. Tá ilegal dentro do território nacional e não está sendo honesto com as pessoas que estão indo lá para alertá-las do que de fato se trata, né? Então, e Você acho está que fazendo. e tem uma Desculpe, outra termina e questão eu vou te aí, perguntar da ibogaína, que é um trabalho seu. Você bonito, é um grande pesquisador disso. porque assim, existem antropólogos, que eles preservam esses, vamos dizer, conhecimentos dos povos primeiros, né? Eles falam das plantas professoras. Essas pessoas, por exemplo, que fazem retiro, estão fazendo uma apropriação indevida da substância por si só, vamos dizer, do conhecimento médico sobre elas, e uma apropriação indevida desses conhecimentos ritualísticos que são de etnias, que são de povos muito bem caracterizados. Eles estão fazendo meio mix pessoal deles, com a finalidade que for, pode ser pessoas absolutamente bem intencionadas. Mas quem está indo agora precisa saber que essa pessoa está fazendo um secretismo pessoal, né? E Ah, não há uma inapropriação, uma apropriação indevida de conhecimento médico e de conhecimento cultural religioso. antes de você É, falar da ibogaína, uhum, será que eu podia falar algo que acho que a gente partilha? Que quando aparece um tratamento novo, alguma coisa muito nova, sim. não seja o primeiro e não seja o último. Você não concorda com isso? Eu concordo, a gente viu com vários medicamentos, né, assim, na vida não tão longa nossa, mas começando a ficar um pouco mais longa. Então a gente já viu várias modas, né? E não é, eu acho que não é novidade, essa é a mesma sociedade, né, que está procurando cura, está procurando alívio, está procurando descobertas, né, os sentidos para a existência. Então não é diferente quando aparece, por exemplo, essa moda psicodélica ou um novo Brintelix ou um novo remédio com um nome muito bonito que provavelmente muita gente ganhou dinheiro só pensando no novo nome do remédio para ser lançado. Você é um dos Então, maiores nomes no mundo na pesquisa com ibogaína. Você é um cara que tem trabalho internacional, você é uma pessoa reconhecida. O que é ibogaína? Explica a sua é. pesquisa. Então não, tem gente que é mais importante do que eu nesse mundo da ibogaína, tá? Mas obrigado pela. Hum. Mas eu estou me esforçando aqui. É, ibogaína é mais uma dessas substâncias de cultura de povos primeiros. Ela é um alcaloide, é uma substância amarga, né? Um alcaloide é uma coisa amarga, retirada da casca de um arbusto que cresce muito no Gabão, na África. E o que ele tem lá, como em vários outros lugares, né? Assim, esses povos primitivos foram selecionando e descobrindo plantas ou de valor nutritivo ou de valor de alterador de estados do comportamento. Para mim, o exemplo que eu mais gosto é do café na Etiópia, né? Que as cabras saíam pulando daquele arbusto com aquelas coisinhas vermelhinhas assim, e alguém teve uma ideia de fazer uma beberragem daquilo e tem, hoje em dia a gente nem discute se a gente quer ou não quer café na vida da gente, né?
Então, a mesma coisa com a ibogaína no Gabão. É a Tabernantibog, é a planta, é o arbusto. Uhum. Isso já ele só é usado de novo num aspecto ritualístico, acho que é uma boa discussão essa, né? É ritual de passagem da criança para o adulto, né? Então, a criança para o adulto toma a ibogaína e ela tem que entrar e viver 1, 2 dias no mato com o xamã local dirigindo essa experiência. E aí a ibogaína é um psicodélico, ela leva estados expandidos de consciência. Se você fecha os olhos, você tem visões, imagens, é quase como uma tela cinematográfica repassando aspectos da tua vida. Ela dura por volta de 8 horas, o efeito dela, enfim. Então, só para encurtar a história, os franceses são os que colonizam e chegam lá no Gabão, descobrem, levam isso para a Europa, isso de alguma maneira vai parar nos Estados Unidos. Eu já dei um pulo grande aí, eu já estou na década de 70, e alguns usuários de droga de heroína, que experimentavam várias coisas naquela época, né? Imagina você morar em Nova York na década de 70, no boom do Flower Power e podendo experimentar muita coisa. Alguns desses usuários de heroína tomaram ibogaína e no dia seguinte eles não tiveram sintoma de abstinência de heroína, né? Então, só rapidamente, tecnicamente, é muito desgraçada a vida de um dependente de opioide ou heroína, porque o day after, né, quando acaba o efeito, é desgraçado. As pessoas passam muito mal, né? Vomita, tem dor, é um inferno na vida delas e esse é um dos motivos até pelas quais elas acabam não conseguindo sair do comportamento de uso. Esse cara descobriu isso e ele começou a dar para os amigos e começou a fazer uma subcultura de conhecimento que a ibogaína é boa para dependência química, tá? Então, tem vários estudos observacionais que a gente fala, né? Pessoas que tomaram e depois relatam para o pesquisador, olha, eu tomei tal dia, me senti melhor. Não tinha no mundo, e aí tem uma particularidade no Brasil, estudo que a gente chama controlado de ibogaína. Qual que é a particularidade no Brasil? A ibogaína é trazida para o Brasil, a gente tem um problema endêmico aqui, né, de crack e cocaína, e há 20 anos ela já é usada em clínicas, com os relatos de melhoras muito grandes, fantásticas. Tem um profissional que eu acabei colaborando com ele do ponto de vista acadêmico, ele já cuidou de mais de 3 mil pessoas, 2 a 3 mil pessoas que já usaram a ibogaína para tratamento de dependência a crack, cocaína e álcool, né? Então eu falei, a hora que eu vi isso, ele desse jeito me falou, olha, pode ser muito verdade, mas se a gente não pôr isso lado a lado, ainda mais uma substância que já vem com a fama de alterar teu estado de consciência. Olha quanta sugestão isso pode ser levado para quem vai tomar essa substância, né? Falei, olha, a gente tem que trazer isso para o hospital, tem que trazer para um lugar que a gente chama controlado e comparar isso com o placebo. Então a gente ficou com medo até inicialmente, há 2 anos atrás, que talvez o establishment da Universidade de São Paulo, que não é aberto, mas não é tanto assim, o Hospital das Clínicas mais ainda nesse sentido, não fosse aprovar e foi muito bem aceito. Então foi muito tranquila a aprovação no Comitê de Ética. A gente está aguardando o fornecimento. Como é uma planta nativa, o fornecimento da ibogaína sobe e desce. Não é algo que é sintetizado em laboratório. Então a gente está aguardando a liberação e a regulamentação junto à Anvisa de um lote da ibogaína para a gente começar o estudo no Instituto de Psiquiatria lá no Hospital das Clínicas. Então, que mais que a gente pode falar? Mas eu acho que essa é uma conversa boa. Será que a gente não está aculturando demais o que era um ritual e o que tem muito mais de ritual e menos de substância psicoativa, né? E a gente está querendo, não sei se você está entendendo, tá? Que a gente está querendo ter todo o benefício de que rituais têm, porque rituais na humanidade são fundamentais, né? Ainda mais rituais que têm algum aspecto místico, religioso, sem a dureza do ritual, né? Então, eu vou voltar a uma coisa que você falou desse ketamina, que é a ketamina nasal. O que eles viram com a ketamina é que muita gente tinha expansão do estado de consciência no uso da ketamina para tratamento da depressão. E muita gente não gostava disso.
E, de certamente, parte do establishment americano, europeu, não gosta dessa ideia de estado alterado de consciência. Eu quero tomar meu remédio e quero ficar bom. Eu não quero ter visões, eu não quero estar rememorando intensamente aspectos da minha vida, mesmo que, e a ketamina, vamos dizer, tem um aspecto muito suave, que ela também tem aquilo que eu falei para você, da inefala, da proximidade do efeito hepatogênico. A pessoa se sente próxima aos outros, se sente abraçada pelo mundo, se sente em comunhão com o universo, que são relatos típicos de quem toma alucinógeno e a ketamina. Então, o establishment bolou um jeito de dar ketamina que não tem esse efeito, vamos dizer, psicodélico. E isso está sendo feito para as outras, para a ibogaína, para a psilocibina. O grande mundo corporativo, e já tem, eles têm ações bilionárias, não são mais milionárias assim, no desenvolvimento de substâncias que mantêm alguma porção química, vamos dizer, da ibogaína, mas que não tenha nenhum efeito, seja destituído de qualquer efeito de alteração de estado de consciência. Né? Então, eu tenho a impressão que há um mundo que se divide, há um mundo corporativo, há um mundo rápido, pragmático, há um mundo desvestido, talvez, de rituais, né? Acho que é uma turma na coluna do meio que topa fazer um pouco de ritual e tomar psicodélico, e tem gente que fala, não, é uma coisa muito mais séria do que isso, né? E talvez seja a hora de falar do PTSD aqui, né? Tá. É Só uma coisa, a séria. esquetamina nasal tem todo um cuidado, né? Você não vai dar no seu consultório, vai ter que ter uma clínica onde o cara usa, vai ter que ficar lá, porque ele pode ter dissociação de consciência, ele pode ter alguns efeitos colaterais. Então vai ter que ter um médico, uma enfermeira, vai ter umas clínicas que os caras vão lá e usam isso. Você acha que é o que vai acontecer também a hora que tivermos alguns outros produtos comercializados? Eu não tenho nem dúvida que é o que vai acontecer, porque já tem muito. Tem sites que te atualizam dos lançamentos no mercado de ações das empresas que já estão desenvolvendo novos psicodélicos, né? Isso é quase que diário, né? E essas empresas, esse é o mundo corporativo, elas vão comprando umas às outras e vão ficando gigantes, né? Então, eu não tenho dúvida que isso vai acontecer, né? Se eu gostaria que isso acontecesse, acho que não. Eu gosto da ideia de voltar a ser um bom psiquiatra ou um bom profissional da saúde mental que vai poder agregar eventuais estados alterados e expandidos de consciência com um trabalho psicoterápico junto, né? Eu tenho a impressão que se eu pudesse vislumbrar, né, e tem gente que fala mesmo assim, de que maneira a gente melhora a saúde mental das pessoas, né? Acho que tem vários aspectos, desde melhorar a segurança nas cidades para as pessoas, isso já poderia ser um grande fator, mas é acoplar e aproximar, né? Que o teu trabalho em psicoterapia seja acompanhado por uma substância que facilita o trabalho do seu terapeuta durante a terapia. Bom, você ia Vamos falar falar de... que Uhum. isso, Diga lá. que o ayahuasca tem sido usado para depressão com suicídio, LSD para PTSD, tem algumas indicações já um pouquinho mais... Isso, fala isso. Uhum. Tem um pouquinho de nichos aí, mas a gente sabe como vai ser, TAC, né? O Prozac saiu para depressão, depois foi para transtorno obsessivo compulsivo, que se deu muito bem, depois vai para anorexia nervosa, depois vai tratar transtorno do pânico e depois vai para todo lugar. Então, mas tem alguns nichos. Vamos falar do PTSD, que é o transtorno do estresse pós-traumático, ou seja, são pessoas que tiveram uma ou mais situações de ameaça à integridade física ou de uma maneira muito intensa psicológica e de uma ameaça tida como verdadeira, não é só se espantar com um barulho estranho dentro de casa, não. Você foi vítima de ameaça de morte, você foi vítima de um estupro, você foi um combatente, uma pessoa que combateu em sequestrado, trincheira né? Foi ou no sequestrado. Afeganistão, enfim, tá? Ou os policiais aqui no Brasil, ou enfim, pessoas que viveram situações de violência extrema e desenvolvem sintomas.
esse é um desafio para o psiquiatra e para a saúde mental. Essas pessoas que têm esses transtornos de estresse pós-traumático grave são de muito difícil cuidado. Os medicamentos são poucos e são pouco eficientes, e as terapias são poucas e pouco eficientes também, mesmo combinadas, né? Então, é um desafio para a gente. Eu estava falando já algumas vezes, né, da psilocibina, do próprio LSD e do MDMA, que elas são empatogênicas. Qual que é a dificuldade dessas pessoas, né? Eu vou resumir bem isso, mas assim, em Tá? geral ela tem um trauma e qualquer lembrança ou associação de palavras ou de dias ou de locais ligadas a esse trauma, a pessoa tem uma reação emocional de tal ordem que ela sai fora, ela não consegue mais entrar em contato com isso. Várias das linhas de psicoterapia que existem, elas procuram fazer um debriefing, né? Elas procuram fazer uma aproximação, ou seja, num entendimento, ou numa explicação, ou numa interpretação, ou numa terapia comportamental, de uma aproximação sucessiva para a pessoa deixar de ter medo de falar daquela coisa. É muito Uhum. difícil fazer isso com PTSD. A pessoa se fecha. É um desafio para o médico, é um desafio para qualquer terapeuta. Lembra do efeito hepatogênico? Então, o que foi se Empatogênico. vendo? Em patogênico, o MDMA Tá. facilita a sensação de segurança e conforto junto ao terapeuta. Uhum. Então, há uma facilitação do trabalho do terapeuta e de várias linhas aí de cuidar dessa pessoa de uma maneira que ela não se permitia e não permitia que os outros fizessem. Talvez se ela tiver uma relação empática com o terapeuta, isso seja uma forma de reproduzir essa relação empática com outras pessoas depois, não é isso? Exatamente, isso. Isso é muito bonito em terapia, né? Eu não sabia disso. Existem os superterapeutas, né? Os superterapeutas não são os mais caros, nem os mais conhecidos. São, às vezes, independente da linha de orientação, as pessoas vão muito bem com aquele profissional, né? Uhum. Mas de que maneira esse sumo desse segredo e dessa empatia toda, né? De que maneira trazer isso para uma coisa que pode ser ensinada e divulgada? Então, o que aconteceu? Eu contei lá a história da contracultura, só que um grupo começa a investir. Eles acham que é importante essa história aí de dar psicodélico, o LSD e o MDMA, para facilitar as psicoterapias. O mainstream não estava mais financiando isso, então eles fazem ONGs. E tem uma ONG gigantesca que chama MAPS, que é Multidisciplinary Association Psychedelic Studies. E são esses ripões, só que esses ripões inteligentes, eles fazem fundos e angariam grandes investidores. Então, eles bancaram e estão bancando, já estão bancando uma fase 3. Fase 3, pessoal, esses estudos que fizeram na vacina, quando você dá para mais de 100 pessoas alguma substância que você acreditou que já funcionou. E não é só que eles fizeram por conta deles, tá? Que eles obtiveram a aprovação do FDA americano como um breakthrough tratamento, um tratamento que merece ser seguido e facilitado, como foi o caso das vacinas e tem sido durante a pandemia do Covid. Eles realmente tinham informação suficiente e convenceram o FDA que, olha, vem junto com a gente. Tanto é que o estudo é feito junto com o FDA. Então, já é um estudo multicêntrico. A primeira publicação também saiu há 3 semanas atrás. Mas é uma coisa intensíssima, tá? Eu tenho PTSD grave, vamos dizer assim. Eu me candidato ao estudo. De 1.400 pessoas que se candidataram, eles escolheram 90 pessoas. Isso já é um funil enorme. Por um lado, o que adianta tratar 90 pessoas de 1.400 que têm o problema? A gente pode discutir isso. Outra é porque é muito exigente o tratamento. Você entra no estudo, você tem que ficar sem os remédios que você estava. Essas pessoas têm altíssimo risco de suicídio. Eu estava vendo uma estatística hoje, são 22 suicídios por dia nos Estados Unidos de veteranos de guerra. Por dia. Uhum. Não é uma coisa pesada. Enfim, você tem que ficar sem a medicação sua, é monitorado. Você faz 4 sessões de 90 minutos de preparo para a experiência intensa que vai ser o uso do MDMA.
Você faz o uso do MDMA, dura 2 horas, depois você pode tomar uma segunda vez no mesmo dia, mais 2 horas. E nesse mesmo dia você faz o que a gente chama de integração, que é ficar com a pessoa junto com ela dorme no hospital, né? Ficam dois terapeutas, um homem e uma mulher, com a pessoa o tempo todo, para estar lá fazendo o que a gente chama de integração. Durante o estado alterado e ampliado de consciência, as pessoas têm, às vezes, impressão que ninguém quer falar, ninguém fala e você não intervém. Você vai intervir antes, preparando a pessoa, explicando o que que é, dizendo, olha, você tem um trauma, está difícil entrar em contato com ele, então durante esta janela de oportunidade de ampliação do teu estado de consciência, vamos ver se você consegue se aproximar dessas situações traumáticas. Quando o efeito da substância terminar, a gente vai estar aqui, a gente vai conversar com você como foi. Então, há todo um entendimento que tem que ter ser humano perto o tempo todo, não é só o efeito do remédio, né? Isso é repetido a cada 4 semanas, uma sessão do MDMA mais 3 em sessões de integração. Ou seja, a pessoa toma o MDMA por 3 vezes, em praticamente 3 meses, e recebe 9 sessões de 90 minutos intercaladas nesses usos. Fazendo isso e fazendo placebo disso, o tamanho do efeito é maior que o tamanho dos efeitos dos antidepressivos convencionais quando são comparados com placebo, né? Tá. Então, tá mexendo um pouco o terreno. É o primeiro grande estudo, gente, né? Então, precisa tomar cuidado com isso. Mas o que eu resolvi detalhar aqui é todo este cuidado. O que está se proposto para o FDA, o que o FDA assinou e eles assinaram não é tomar MDMA, não é tomar ketamina, é tomar MDMA nesse contexto todo de um cuidado intensíssimo antes da experiência e logo após e nos dias após. O FDA vai dar a chancela do uso se tudo isso for respeitado. Ele vai dar a chancela de uso se os terapeutas que tiveram junto com essas pessoas passaram por um treinamento de pelo menos 6 meses a 1 ano para estar prontas para lidar com esse tipo de situação. Tá? Então, por isso que eu acho, voltando à coisa do mundo corporativo, é claro que o mundo corporativo vai querer vender commodity, né? Uhum. Não sei se vai ser tão bom, talvez algumas pessoas, mas eu acredito muito mais nesse modelo que eu acabei de descrever, talvez mais intenso, exaustivo, mas que tem dado sinais de uma melhora muito impactante. Então, acho que isso é um aviso para os pessoas que estão fazendo retiro. Não é só ir num retiro de final de semana e ficar de boa, tomar um sol, ficar na piscina, tomar ayahuasca e cantar alguns hinos, né? Se há uma procura no sentido de ou sofrimento de saúde mental ou até uma procura existencial, é uma outra maneira de se relacionar com essas substâncias. André, eu estou Coisa explorando séria. você demais. Você tem 2 Aham. filhos. Você está com os filhos? Não, não, eles estão grandinhos, graças a Deus. Sim, mas eu tô de boa aqui, tá? Que é da vontade das pessoas e sua vontade também. Tá. Então, deixa eu perguntar mais algumas coisas. Existe o fenômeno, nós vamos lembrar daquela coisa do kindling, quer dizer, chega uma hora que as coisas começam a acontecer sem estímulo externo. Existem pessoas que, depois de submetidas a alguns tratamentos, contam para você que, cara, eu estava na minha sala e, de repente, repassei aquela experiência. Estou andando na rua e, de repente, voltou. O fenômeno do flashback. Isso acontece com quem faz tratamento com psicodélicos? Tratamento, eu não sei se tem tanta observação nesse sentido. É mais raro pessoas que tomam psicodélicos na época dos alucinógenos, tanto é que há uma síndrome descrita no livro dos transtornos que descrevem problemas psiquiátricos, né, o tal do DSM, que descreve uma síndrome alucinógena pós-uso de LSD, né? Já se viu que isso é raríssimo, pouco acontece, né? E que seria algo próximo ao que você está falando de descrição de flashback.
E quando acontece, invariavelmente a pessoa tinha transtornos psiquiátricos não pequenos anteriores ao uso do LSD. Então, tem um cara chato, mas muito interessante, ele é um psicofarmacologista do Imperial College, né? O Imperial College a gente ouviu falar muito também por conta das vacinas no ano passado. Chama David Nutt, o professor David Nutt. Uhum. Ele vai atrás dessas coisas e é raríssimo morte por overdose de LSD. Ele contou talvez 3 desde a década de 70, tá? Morte pura por LSD, né? E aí, quando ele foi ver atrás, na verdade, a pessoa ficou tão alterada e pulou na rua, caiu de um edifício. Mas foram 3 mortes bem constatadas, né? Que pode acontecer a pessoa numa balada bebeu, cheirou, não tomou líquido, teve hipertermia, foi parar no pronto-socorro e morreu. Mas aí é um coquetel mortífero, né? Então, eu não estou dizendo assim, bora lá tomar LSD, é seguro. Não estou dizendo isso, não é nada seguro. Alterar o teu estado de consciência de uma maneira profunda não é seguro. Você tem que estar sempre sob supervisão quando você fizer isso, né? Então, por que a gente estava falando isso? De Eu estava falando segurança de de flashback. substância. De De segurança, de flashbacks voltar a ter. da síndrome protraída aí de pós-uso de alucinógeno. Então, ela é bem pouco, não acontece. Agora, no tratamento, nunca vi falar, tá? O que tem é uma coisa bonita que chama-se afterglow, que é depois de uma experiência profunda com algum psicodélico, seja a psilocibina, seja a ayahuasca, o dia seguinte a pessoa entra num estado de contemplação, né? Tem ainda, de alguma maneira, a rememoração daquele efeito de beatitude quase, ou Gratitude. empatogênico, de bem-estar consigo mesmo, uma compaixão de si e aceitando os outros. Então, isso é escrito, né, no dia seguinte. Vira um monge budista no dia seguinte, né, André? Vira todo mundo de budista, é muito engraçado. Eu vejo alguns clientes que estão participando de igrejas ayahuasqueiras e eles viram ayahuasqueiros mesmo, eles passam a frequência. Eu tenho muito cliente com dependência química, né? Então eles passam a frequentar uma igreja, como qualquer igreja convencional, né? Só que eles sabem que a cada 15 dias tem a consagração, né? Por 2 ou 3 horas eles vão estar no estado alterado de consciência ali. André, olha, são 21h16, nós estamos falando há 76 minutos. É um super papo, super, Nossa, porque as muito pessoas tempo, não vinham tinha pedindo reparado nisso. muito. As pessoas vinham pedindo muito, era um dos temas mais que as pessoas queriam ouvir, porque tem as mais atabalhoadas opiniões por aí, falar com um cientista. Você é um grande cientista, um grande clínico, um grande cientista. Acho que foi Obrigado, tá? muito legal. Eu acho que a gente podia, daqui talvez um ano, porque as suas pesquisas vão continuar, daqui a um ano você tem mais coisa para Tomara que fazer. sim, com certeza. Aliás, esse é um gargalo no Brasil, claro, e ainda mais numa área que é controvertida, né, que é a psicodelia, que é o financiamento para esse tipo de pesquisa, né? Essa associação que eu falei para você é uma associação que não é ligada à universidade, formalmente, eles contam com pessoas da academia, no corpo diretor e clínico deles, mas eles montaram um esquema fantástico de arrecadação de doações para a promoção desses estudos. Então, os stakeholders ainda no Brasil não se organizaram, né, entre a academia, a sociedade, as pessoas que sofrem, que podem eventualmente ter um benefício disso no futuro. Então, sei lá, eu estou lançando aqui porque eu sei que você tem uma Não, audiência muito privilegiada e muito bem informada, né? e com esse governo federal, se você mandar um projeto de psicodélicos, é capaz deles dizerem que dinheiro para maconheiro eles não vão dar. Né? Eu não estou contando mais. Eu acho que essa iniciativa da MEPS foi muito bonita, que é terceiro setor, né? ONG, né? A MOCIP, seria a tradução para a gente Uhum. no Brasil. Eu acho que eles foram muito espertos, né? No bom sentido, né? De realmente andar em paralelo com a academia, porque se esperar a academia vai demorar muito. E outra coisa que eles fizeram, tá? Que é uma coisa para se pensar, eles foram pegar os veteranos de guerra.
nos Estados Unidos, alguém fala de veterano, você para 2 segundos para ouvir o que é. Depois pode ser uma coisa importante ou não é importante, mas você para, né? E, de fato, há um sofrimento, né? Eu citei essa taxa dos 22 suicídios por dia. Então, eles foram muito ousados também, porque não é fácil cuidar dessas pessoas, né? E se atreveram, deram a cara a bater, né? E fizeram uma coisa bonita, né? Então, enfim, a gente está pensando hoje em dia vamos dizer, o grupo de pessoas que acham que tem um papel no emprego dos psicodélicos em saúde mental, está batendo muito a cabeça para saber como é que a gente organiza isso no ambiente brasileiro, né? Sem depender tanto de verbas do Estado. André, acho que assim como eu posso fazer parte das suas memórias, você faz muito parte das minhas memórias. Quer dizer, é legal, depois de quase 30 anos, um olhar para o outro e poder contar com essa amizade e ver. Você já era um cara brilhante e ver agora todo o seu desenvolvimento, né? Tá. Eu fico muito feliz de ouvir isso. E ainda mais que você me convida para partilhar dessas coisas, então eu fico mais agradecido ainda. Super obrigado. A gente se vê no IPQ e acho que daqui a um ano você vai ter mais dados. Mais ou menos isso, a gente volta aqui. Você me diz da repercussão, se a coisa foi boa, você pode me avisar, a gente pode fazer coisas mais focadas, ou aí você me avisa. Te digo já, a repercussão foi maravilhosa e você foi um grande didata, André. Tá, super abraço, uma boa noite para você. Abraço, tá? Que fica bem. Tchau, cara. Pelo amor Tchau. de Deus. Tchau. Tchau.